Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso último capítulo da série Recursos no CPC. E aí a gente vai falar dos dois recursos mais complexos que nós temos, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. A gente vai verificar que a parte no que se refere à admissibilidade e o processamento deles é muito parecida, tá? Em ambos os casos, elas estão aí no artigo 1029 e 1030 do CPC. Mas eles têm de divergente entre eles as matérias que podem ser discutidas. A gente tem essa diferença, então, com relação às matérias, porque no que tange ao recurso especial, a gente vai ver que a gente vai discutir legislação infraconstitucional ou interpretação distinta com relação a dispositivo legal infraconstitucional, enquanto no recurso extraordinário a gente vai estar discutindo muito mais as questões que ferem a Constituição Federal, tá? Então, vamos começar? A gente vai começar falando do recurso especial, tá? Que é um pouco menos complexo do que o recurso extraordinário e, além disso, no Código está determinado que tem o recurso especial e aí a mesma forma de processamento dele é a que vai ser utilizada no recurso extraordinário, tá? Então, vamos lá. Qual que é o cabimento com relação ao recurso especial? O recurso especial, ele cabe de acórdão que violar legislação infraconstitucional ou quando tribunais diversos derem interpretação distinta ao mesmo dispositivo legal infraconstitucional. Então, quando a gente estiver falando de recurso especial, a gente vai estar falando, então, de violação à legislação infraconstitucional ou de tribunais que tenham interpretação diversas, que é o que fala o artigo 1029, né? O recurso extraordinário e especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas, tá? Então, a gente vai estar falando de recurso especial quando for um acórdão, então toma cuidado, a gente já tem uma primeira observação. Recurso especial e recurso extraordinário só cabem de acórdão, tá? Não cabem de decisão de juiz de primeira instância, somente de acórdão, tá? E no caso do especial, ele tem de violar legislação infraconstitucional ou quando tribunais diversos derem interpretação distinta ao mesmo dispositivo legal infraconstitucional, tá? É necessário uma divergência externa, então, no seu recurso, você precisa apontar o dissenso jurisprudencial, a divergência jurisprudencial em relação a outros tribunais e não ao próprio tribunal, tá? Isso já está sumulado na súmula 13 do STJ, que fala que a divergência entre julgados no mesmo tribunal não enseja recurso especial. Então, eu coloquei uma observação aqui embaixo, ó, a gente tem recurso especial. Se você vai interpor o recurso especial no TJ de São Paulo, você precisa trazer jurisprudências do STJ, do TRF e do TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Então, você precisa trazer jurisprudências de tribunais diversos daquele que vai analisar o seu recurso, tá? Então, posição divergente do tribunal recorrido. Súmula 13 do STJ, que fala que se não for de tribunal diferente daquele que vai analisar o tribunal recorrido, não vai ensejar o recurso especial, tá? Continuando aqui, o acórdão não deve admitir outro tipo de recurso, tá? Então, não cabe nenhuma outra possibilidade de recorrer. Só deve ser interposto quando esgotado todos os recursos. Então, enquanto não se esgotou todos, não pode ser apresentado o recurso especial. Se o acórdão violar ao mesmo tempo a Constituição e o CPC, eu vou poder de forma simultânea apresentar recurso especial e recurso extraordinário, tá? Então, a gente vai ter cada um para uma matéria. Recurso extraordinário vai discutir a violação, recurso especial vai discutir a legislação infraconstitucional, tá? Se a interposição for conjunta, os autos são remetidos ao STJ. Se o relator do especial considerar prejudicial o extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá ao STF. Essa questão com relação à interposição de forma simultânea do recurso especial e do recurso extraordinário,
até o final dos slides a gente vai olhar ela com um pouco mais de cuidado, tá? Porque a gente tem a conversão em algumas possibilidades. Então, até o final do slide a gente vai analisar isso com mais calma. Nesse momento aqui, é só para vocês entenderem que pode sim, num acórdão, se porventura feriu tanto Constituição quanto o CPC, que é o nosso caso aqui, o nosso exemplo, pode ser proposta de forma concomitante os dois recursos, tá? Mas você vai apresentar recurso extraordinário para discutir o que feriu a Constituição e recurso especial para discutir o que feriu a legislação infraconstitucional. Agora, o mecanismo disso, daqui a alguns slides a gente vai rever com um pouco mais de detalhes, tá? Vamos lá. Prazo de 15 dias do recurso especial, tá? Esses 15 dias é da intimação dos advogados referente ao acórdão. E prazo de 15 dias também para responder ao recurso, tá? O artigo 1030 que fala isso. O 1003 fala do prazo de 15 dias para todos os recursos, né? E o 1030 fala dos 15 dias para resposta no caso do especial. Existem custas. Essas custas estão regulamentadas na Lei 11.636 de 2007, que é a lei que discute as custas judiciais devidas ao STJ, tá? Cada tribunal tem aí a sua forma de recolhimento, mas existem sim as custas a serem recolhidas com relação a este recurso, tá? Deve ser interposto para discutir a unidade da interpretação da legislação infraconstitucional. Então, recurso especial, a gente só vai falar com relação à legislação infraconstitucional, tá? É para esse motivo que ele é proposto. Então, aqui eu não vou discutir matérias fáticas, tá? A discussão é apenas sobre matéria de direito, então a gente tem duas súmulas que falam sobre isso, e aqui eu quero uma certa observação de vocês. A súmula 5 fala que a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Por quê? Interpretação de cláusula contratual é matéria fática, tá? É matéria para ser discutida lá com o juiz de primeira instância, a forma como cada um vai entender essa cláusula. Então, é matéria fática, não é matéria passível de recurso especial. E na súmula 7, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Reanalisar questões de prova também não é matéria de direito, é matéria fática. Então, por esse motivo, também não cabe recurso especial, tá? A gente só vai ter recurso especial para matérias de direito, que pode ser matéria de mérito ou processual. Então, a gente tem que diferenciar isso daí, tá? Matérias fáticas não são discutidas em recurso especial, somente matérias de direito. Essas matérias podem ser tanto com relação ao mérito como processual. Eu coloquei uns exemplos aqui, tá? Se o acórdão violar CPC, Código Civil, CDC, Lei de Locação, etc., aí sim a gente vai poder discutir. Por quê? É matéria de direito, de mérito ou processual. Matéria fática não é discutida aqui, tá? É necessário pré-questionamento para que se possa ter, então, a apreciação do recurso especial. E esse pré-questionamento, ele tem que vir lá em preliminar de apelação, tá? Na sua preliminar de apelação, você precisa pedir para que o tribunal analise de forma específica aquela violação, tá? Então, debate pelos julgadores de origem do dispositivo violado. Se você precisa, então, apresentar em preliminar de apelação o pré-questionamento, tá? É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão a questão federal suscitada. A gente vai voltar nessa discussão quando a gente está lá no recurso extraordinário, tá? Aqui já começa a aparecer uma das diferenças entre... Continuando aqui. Como que funciona essa questão do pré-questionamento, tá? Então, a gente tem lá uma sentença improcedente, onde o autor vai interpor apelação. Num exemplo aqui, que houve violação a um determinado artigo do CDC, tá? Então, na sentença, teve uma violação ao artigo do CDC e aí o autor vai apresentar apelação com relação a isso, tudo bem? Na apelação, o autor tem que colocar lá, em preliminares de apelação, o pedido para que o tribunal se manifeste de forma expressa sobre o artigo que foi violado, tá? Isso é o pré-questionamento. Chegando a essa apelação ao Tribunal de Justiça, se o tribunal não se manifesta
referente a esse dispositivo, não haverá o pré-questionamento. Diante dessa omissão, cabe embargo de declaração, pedindo para que o tribunal se manifeste sobre aquela violação. Então, eu tenho lá, o autor interpõe uma apelação alegando que determinado artigo do CDC foi violado. Na apelação, em preliminares de apelação, ele vai pedir para que o tribunal analise o pré-questionamento daquele artigo, para que o tribunal se manifeste de forma expressa se realmente aquele artigo foi violado ou não, tá? Isso é o pré-questionamento. Essa apelação chega no Tribunal de Justiça, com a preliminar de pré-questionamento, tá? Se o tribunal não se manifestar com relação àquilo no seu acórdão, cabe embargo de declaração perante ao tribunal, pedindo para sanar essa omissão, tá? Acolhido ou não os embargos, o pré-questionamento ficto será realizado. Aí é uma das mudanças que veio com o artigo 1025 do CPC, que fala: considerando-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erros, omissão, contradição ou obscuridade. Então, quando você apresenta na preliminar de apelação o seu pré-questionamento, se não houver manifestação nenhuma sobre esse pré-questionamento, embargos de declaração, tá? Independente do seu embargo ser acolhido ou não, o pré-questionamento foi feito, tá? É o pré-questionamento ficto do artigo 1025 do CPC. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos, não for apreciada pelo Tribunal ACO, tá? Então, se eu não tiver um pré-questionamento, a gente não pode falar em recurso especial, tá? Então, só para deixar bem claro, a gente tem sentença de primeiro grau, dessa sentença nós temos uma apelação. Na preliminar de apelação, a gente alega o pré-questionamento informando que determinado artigo foi violado, tá? Essa apelação chegando ao tribunal. Caso ele não se manifeste a respeito disso, não houve pré-questionamento. Dessa situação, cabe embargo de declaração, tá? Acolhido ou não os seus embargos, o 1025 fala que ocorreu pré-questionamento ficto. Então, tem pré-questionamento, tá? E é inadmissível recurso especial que não tenha a questão do pré-questionamento, tá? Então, se porventura o tribunal não se manifestar, tem de fazer lá os embargos de declaração para poder ficar constatado que você pré-questionou aquela decisão. Efeitos do recurso especial, como em qualquer outro recurso, ele é sempre devolutivo, tá? Poderá ser pedido o suspensivo nos seguintes moldes. 1029, petição inicial. Essa petição ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo. Então, se porventura esse recurso ainda não foi distribuído, então você vai determinar para o Tribunal Superior respectivo, no período entre a publicação da decisão e a admissão de seu recurso e sua distribuição. Então, por enquanto, aqui fica o tribunal. Se já tiver o relator, você vai endereçar para o relator. Ou ao presidente e o vice, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, tá? Então, presta atenção aqui comigo, ó. O efeito é sempre devolutivo. Posso requerer efeito suspensivo? Posso. Nos seguintes moldes. Petição inicial ao Tribunal Superior, tá? Se você tiver entre o período da publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição. Então, eu distribuí, mas eu ainda não sei se ele foi admitido ou se ele não foi admitido. Então, você vai mandar para o Tribunal Superior respectivo. Se você já saber quem é o relator, você vai mandar sua petição inicial para o relator, tá? Ou ao presidente, o vice-presidente do tribunal recorrido, no período entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, tá? Então, você precisa verificar em que momento que vai estar esse recurso que já foi encaminhado.
O STF não pode conceder efeito suspensivo, súmula 635, tá? Então, o STF não pode conceder efeito suspensivo. Então, na regra é devolutivo, podendo ser requerido o efeito suspensivo, conforme determina o 1029, ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a distribuição. Ao relator, se ele já foi distribuído, ao presidente ou vice do tribunal recorrido, no período compreendido entre interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, tá? Então, tem que observar em que fase que vai estar esse seu recurso para você poder requerer a modificação do efeito. Então, dá uma olhadinha aqui como que funciona esse recurso especial, tá? Ele é interposto no tribunal de origem, conforme o regimento de cada tribunal, mas ao tribunal de origem sempre, tá? Deve indicar exposição de fato e de direito, demonstração do cabimento do recurso às razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. Então, ao tribunal de origem, exposição do fato e de direito, demonstração do cabimento do recurso e as razões pelo qual você está pedindo a reforma ou a invalidação da decisão que você está recorrendo. Deve ser instruído com o acórdão paradigma, porque como a gente já viu lá, para que você possa interpor o recurso especial, você precisa trazer acórdão, jurisprudências de outros tribunais divergentes daquele tribunal recorrido, tá? Então, a divergência é comprovada mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial, reprodução do julgado disponível na internet com a fonte. Então, você precisa demonstrar para o tribunal essa modificação. Você precisa deixar muito clara essa divergência entre os acórdãos, tá? Que é o que a gente chama de coteja analítica. Então, deve mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham o acórdão que você está, a decisão que você está pedindo a reforma com um paradigma, tá? A admissibilidade é feita pelo tribunal de origem e, em caso de inadmissão, cabe agravo de instrumento. Então, a admissibilidade é feita para o tribunal de origem, tá? E caso seja inadmissível, cabe agravo de instrumento do rol do 1015. Quando o desembargador concede lá a admissibilidade, é aqui que mora o problema, né? Quando é considerado admissível o seu recurso, o que pode acontecer com ele? Então, vamos lá. O desembargador pode negar provimento, tá? Ele vai negar provimento ao recurso especial, informando que estando em conformidade com o entendimento do STJ, proferido com base em julgamento de recursos repetitivos. Então, se já teve vários recursos discutindo aquela mesma questão, ele pode negar. Pode encaminhar o processo ao órgão julgador, turma ou câmara, que proferiu o acórdão, para a realização do juízo de retratação, se o acórdão requerido divergir do entendimento do STJ, proferido com base em julgamento de recursos repetitivos. Então, ele pode negar o provimento, ele pode encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. Isso só vai acontecer se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ, proferido com base em julgamento de recurso repetitivo. Sobrestar o recurso, tá? Que versa sobre a controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida no STJ. Então, a gente está aguardando uma decisão do STJ sobre questões repetitivas. E aí, depois que a gente tiver essa discussão lá, ele vem. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia, para que venha a ser julgado como repetitivo pelo STJ. Então, se o desembargador entender que realmente ocorreu uma controvérsia, realmente ocorreu uma situação de recurso especial, ele pode, então, selecionar para ele ser julgado como recurso repetitivo. Proceder à admissibilidade do recurso especial e remeter isso ao STJ, desde que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia ou o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Então, se o tribunal recorrido não quis se retratar, se o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia,
ou se o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, ele vai ser admitido pelo desembargador e remetido ao STJ para a sua análise, ok? O 1030, isso cabe tanto para o recurso especial como para o extraordinário, ele fala o seguinte, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no artigo 5, cabe agravo ao Tribunal Superior, e da decisão proferida nos incisos 1 e 3, cabe agravo interno, tudo bem? Isso é do artigo 1030, caso o recurso especial não seja aceito em sua conformidade, cabe agravo ao Tribunal Superior ou agravo interno, ok? Chegamos então no recurso extraordinário. Toda a doutrina fala o seguinte, que tudo aquilo que você verificou no recurso especial vai ser aplicado no recurso extraordinário, com a diferença de que, no recurso especial, a gente está falando de questões que ferem legislação infraconstitucional, enquanto no recurso extraordinário a gente está falando de questões que ferem a Constituição Federal, tá? Então, olha lá, o cabimento. De acordo que violar a Constituição Federal, tá? Então, só vai violar a Constituição. Não deve admitir outros recursos, tá? Ou seja, não cabe recurso extraordinário de acordo que admita embargos de infringentes ou de decisões monocráticas, tá? Então, a gente só vai ter recurso extraordinário de acórdão que não admite outros recursos e de acórdão que violou a Constituição Federal. Prazo de 15 dias para interposição também e prazo de 15 dias para responder. Também existe custas da mesma forma que existe no especial, com base também na Lei 8.636 de 2007. A admissibilidade, aqui a gente tem umas diferenças. A admissibilidade. Busca o STF zelar pela supremacia da Constituição, por isso que só cabe recurso extraordinário de questões que vão ferir a Constituição Federal. Não se discute matéria fática e sim apenas matéria de direito, e essa matéria pode ser tanto norma processual ou material da Constituição, e também requer o pré-questionamento exatamente como a gente tem lá no recurso especial, tá? Aqui a gente também vai ter preliminar de apelação informando que foi ferida a supremacia da Constituição Federal. Se porventura o tribunal não se manifestar sobre isso, vai caber, então, os embargos de declaração. Independente dos embargos terem sido admitidos ou não, o pré-questionamento foi feito, tá? Competência exclusiva do STF, só o STF vai analisar recurso extraordinário, tá? Não será conhecido se 2/3 dos ministros entenderem pela ausência de repercussão geral. Isso é uma decisão irrecorrível. Se os ministros acharem que não tem repercussão geral, não cabe mais nenhum tipo de recurso com relação a isso. Agora, o que vem a ser a repercussão geral, né? Ela deve ser demonstrada em preliminar de apelação, ela deve ser demonstrada como a preliminar de recurso extraordinário, desculpa, tá? Então, deve ser demonstrada como preliminar de recurso extraordinário. Decorre de lei presumida se o acordo versar contrário à súmula ou jurisprudência dominante do STF, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Então, quando que tem repercussão geral? Quando contrariar súmula ou jurisprudência do STF ou quando tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Aí, se você se encaixa nisso, tem a repercussão geral, tá? Se os ministros entenderem que não tem repercussão geral, automaticamente o seu recurso não vai ser admitido e disso não cabe nenhum tipo de recurso, tá? Reconhecida a repercussão, o relator determinará a suspensão de todos os processos que tratem daquele tema e o recurso deverá ser julgado em 1 ano. Se não for reconhecida, a presidência do Tribunal Intermediário negará seguimento ao recurso extraordinário sobre estados na origem que versem sobre matéria idêntica. Então, se ele reconhecer, tá? Se o tribunal reconhece a repercussão geral do seu recurso, ele vai determinar a suspensão de todos os processos que tratem daquele tema e tem 1 ano para ser julgado. Se não for reconhecida, a presidência do Tribunal Intermediário negará o seguimento aos recursos extraordinários sobre estados na origem que versem sobre a matéria idêntica. Então, se não for reconhecida, tudo aquilo que for igual ao seu recurso não vai ser aceito, tá?
Efeito, também sempre devolutivo, podendo ocorrer o efeito suspensivo pedido de efeito suspensivo da mesma forma que o recurso especial, tá? Então, petição inicial ao Tribunal Superior respectivo, compreendida entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição, ao relator, se você já souber quem é, ao presidente ou ao vice, se estiver entre o período de interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão. E o STF não pode conceder efeito suspensivo, exatamente como acontece no recurso especial, tá bom? Aqui nada muda. A admissibilidade, então a gente já viu lá que ele só vai ser, a competência é sempre do STF, tá? Então, o recurso especial que discuta a questão a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou o recurso extraordinário interposto contra o acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF com base em julgamento de recursos repetitivos. Se acontecer isso, nega provimento, tá? Encaminhar o processo ao órgão julgador para também realizar o juízo de retratação. Sobrestar o recurso caso verse sobre controvérsia de caráter repetitivo. Então, a gente tem que aguardar o julgamento dos recursos repetitivos para poder, então, julgar este. Selecionar o recurso como representativo de controvérsia, então, para que ele venha a ser julgado como repetitivo. E ou proceder à admissibilidade, quando for lá o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, o tribunal requerido tenha refutado o juízo de retratação. Então, presta atenção aqui, olha. Vai negar provimento, tá? Ao seu recurso. Ele nega provimento porque entende que não tem existência de repercussão geral ou que foi interposto e o acordo está em conformidade com a STF e não tem nada para ser discutido. E nem tem recurso repetitivo aguardando ser julgado, tá? Encaminhar o processo ao órgão julgador para que exista lá o juízo de retratação, se o acórdão for divergente de entendimento do STF e dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Sobrestar o recurso se estiver aguardando julgamento de recurso repetitivo que o STF não decidiu. Ele pode selecionar o recurso para ser representativo de controvérsia, então para que venha a ser julgado como recurso repetitivo pelo STF. Como pode ocorrer a admissibilidade desse recurso extraordinário? Se ocorrer isso, só vai ser remetido ao STF desde que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime da repercussão geral ou o julgamento de recursos repetitivos, então é uma matéria nova. O recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia, ninguém discutiu aquilo. O tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Então, nesses casos, ele é admitido e remetido ao STF. Tá? Cabem os mesmos recursos do recurso especial, da inadmissibilidade. Cabe agravo ao Tribunal Superior. Da decisão proferidas no 1 e 3, caberá agravo interno. A mesma coisa do especial. Tá? Um resuminho aqui para ficar mais fácil. Então, recurso especial. Violar legislação infraconstitucional ou divergência jurisprudencial em tribunais diversos. Violar Constituição Federal, repercussão geral do extraordinário, tá? Então, no especial, legislação infra e divergências de jurisprudência. No extraordinário, violar Constituição e ter repercussão geral. Prazo de 15 dias para ambos. Em ambos não se discute matéria fática, somente matéria de direito, que pode ser de mérito ou processual. Em ambos é necessário pré-questionamento. Ambos têm efeito devolutivo, podendo ocorrer o efeito suspensivo nas regras do 1029, parágrafo 5º do CPC. A competência é o que muda, né? No recurso especial, competência ao tribunal de origem, recurso extraordinário, competência do STF. Aí aquilo que eu disse lá na frente, né? Quando os recursos são interpostos de forma simultânea, que aí aqui eu dei uma detalhada melhor nisso. Então, lá. Na hipótese do acórdão violar ao mesmo tempo dispositivo, por exemplo, do CPC e da Constituição Federal, então, de forma simultânea, pode ser apresentado recurso especial e recurso extraordinário, tá? Então, são interpostos dois recursos, um para discutir a matéria infra e outro para discutir a Constituição Federal, tá? Os autos são remetidos ao STJ. No STJ, o que vai acontecer?
Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, vai sobrestar o julgamento e remeter ao STF. Se o relator do especial, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolve para o STJ para julgar o recurso especial. Poderá o recurso extraordinário ser convertido em especial quando o relator considera como reflexa a ofensa à Constituição Federal afirmada em recurso extraordinário, remetendo ao STJ para julgamento do recurso especial. Então, vamos lá, vamos com calma, tá? Então, se o acórdão ferir tanto legislação infra como jurisprudência e Constituição Federal, eu posso apresentar recurso especial e recurso extraordinário de forma simultânea. Cada recurso vai tratar de uma matéria, tá? Os autos vão ser remetidos ao STJ. Chegando no STJ, se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, ele vai sobrestar o julgamento e remeter ao STF para que o STF analise a questão do extraordinário. Se o relator do extraordinário, em decisão recorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolve para o STJ para que possa julgar o recurso especial. O recurso extraordinário pode ser convertido em especial, quando o relator considera como reflexa a ofensa da Constituição afirmada em recurso extraordinário, remetendo ao STJ para o julgamento do especial. Então, o primeiro vai julgar um para depois poder julgar o outro, tá? Todas essas decisões aqui, elas são irrecorríveis. Então, se considerar que ela é prejudicial ou se rejeitar a prejudicialidade, é uma decisão irrecorrível, não tem como reformar essa situação, ok? Pois bem, terminamos aqui então a nossa série sobre os recursos mais importantes dentro do CPC, tá? Ainda existe lá os agravos internos, a gente tem os embargos de declaração, mas esses recursos que eu escolhi aqui são os mais conhecidos e também são os de maior dificuldade, em especial o recurso especial e o extraordinário. Espero que com isso eu tenha conseguido sanar algumas dificuldades, principalmente nesse processamento que realmente é muito complicado. Deixo aqui mais uma vez as redes sociais, o blog, o Face, o canal no YouTube, tá? Segue a gente lá. O exame de ordem está chegando, a segunda fase, vai sair lá, a gente vai ter alguns vídeos específicos com relação a isso para poder ajudar a galera da segunda fase. Espero ter ajudado, espero ter colaborado aí para sanar as dúvidas sobre os recursos. Nos encontramos na próxima. Muito obrigada. Até!